Bem-vindos, amigos, a mais um debate aqui no seu estúdio virtual. Não temos ainda a equipa completa, mas nós vamos, desde já, dar as boas-vindas à Sónia. Boa noite, Sónia, diretamente dos Açores da Ilha de São Miguel. Boa noite, Joseph. Boa noite, Deusa. É com muito gosto que estou aqui no programa para falarmos deste tema tão interessante e que vão gostar, com certeza. Obrigado, Sónia. Agora vamos dar as boas-vindas à Creusa, diretamente da capital do Brasil. Brasília, boa noite. Boa noite, Sônia. Boa noite, Joseph. É um prazer mais uma vez estar aqui, principalmente para tratarmos de um assunto tão importante. Pois bem, todos os assuntos são importantes, alguns mais que outros. Sim. E como esta semana o tema foi proposto pela Sónia, vou perguntar à Sónia para abrir caminho. Jesus tem nome ou Deus tem nome? Boa noite. Deus e Jesus são duas pessoas separadas, não são a mesma pessoa. Deus é o Pai e Jesus é o Filho. Sim, Deus tem nome. O Antigo Testamento foi inicialmente escrito em hebraico e numa língua muito parecida que é o aramaico. Em hebraico, o nome de Deus aparece nas escrituras representado por 4 consoantes, que nós chamamos de tetragramas. Estas 4 consoantes em português correspondem ao YHWH. Ninguém sabe quais eram as vogais que eram utilizadas junto com estas consoantes, uma vez que o hebraico antigo não escreviam com consoantes. Mas na primeira Bíblia, que foi impressa em português, a versão Almeida, usou milhares de vezes o nome de Deus, que traduzido do hebraico e do aramaico quer dizer aquele que faz com que venha a ser, aquele que faz acontecer. E realmente Deus fez acontecer o mundo, Deus criou-nos, Deus criou o mundo para nós humanos. E nesta Bíblia, nesta primeira Bíblia que foi impressa em português, o nome de Deus aparece como Jeová. No entanto, depois, em 1917, há uma edição brasileira que também editou a Bíblia utilizando este nome. Em 2010, esta gráfica foi atualizada e esta Bíblia está impressa e no lugar onde inicialmente aparecia o tetragrama, eles colocaram o nome de Jeová. O mesmo aconteceu em outras línguas. Por exemplo, a primeira Bíblia impressa em inglês data de 1530 e a tradução é de William Tyndale, onde também foi utilizado o mesmo nome. Embora os primeiros escritores da Bíblia, inspirados por Deus, se refiram a Deus por outros nomes, como o Poderoso, o Altíssimo, o Senhor, Jeová era o nome por eles usado para identificar Deus. Agora, há uma questão. Então, por que é que o nome de Deus não aparece em muitas das traduções da Bíblia? Ora bem, segundo aquilo que eu pesquisei, segundo aquilo que eu estudei, alguns achavam que Deus Todo-Poderoso não precisava de um nome para o identificar, uma vez que ele era o único Deus verdadeiro e criador de todas as coisas. Outros foram influenciados pela tradição judaica, que tinha a superstição que dizer o nome de Deus em voz alta seria profanar o nome de Deus. E então, eles, quando liam as Escrituras, substituíam o nome de Deus por Senhor Altíssimo, Todo-Poderoso, como nós vemos nas Bíblias atuais.
Com o passar do tempo, e apesar de eles não terem tirado o tetragrama das suas escrituras, ou seja, aquelas 4 consoantes que deram origem ao nome de Deus, eles continuaram a usar estas consoantes nas suas escrituras, apenas não mencionavam o nome. E depois de algum tempo foi-se perdendo a forma exata de dizer, de pronunciar o nome de Deus. Outros ainda acreditam que ninguém pode saber que vogais é que eram utilizadas neste nome. E não tenho a certeza exata como seria pronunciar o nome de Deus. Atualmente, várias traduções da Bíblia restauraram o nome de Deus em várias, nos textos em que este aparecia originalmente. Bem, eu pessoalmente acredito que Deus incluiu o seu nome na Bíblia, ou seja, inspirou os profetas a escrever o seu nome na Bíblia, porque todas as coisas têm um nome. Todos nós temos o nosso nome. Todas as coisas que foram criadas por Deus têm um nome. Até os outros deuses que não são os deuses verdadeiros têm um nome. Porque é que Deus não haveria de ter? E também acho que dizer o nome de Deus não é profanado. É uma forma de nós nos chegarmos mais perto dele. É uma forma mais íntima de o chamar. Seguindo vários eruditos, este nome é Javé ou Jeová. Contudo, não há certezas, mas é um nome que é utilizado em muitas das publicações. E é isso. Não sei se os meus colegas concordam comigo, se também já ouviram falar neste nome, e o que é que acham? Já lá vamos. Vamos dar as boas-vindas à Mena, que já chegou. Microfone. Agora sim. Bem-vinda, Mena. Boa noite. Obrigada. Desculpe. Não há problema. Agora, a Sónia já por aqui dissertou sobre o nome de Deus. Será que, na realidade, Deus tem um nome? Mas isso eu vou deixar a resposta e a disserção sobre o assunto com uma teóloga, Creusa. Deus tem nome? Se tem, qual é? O nosso Deus, ele é único, onipotente, onisciente e onipresente. Se nós formos averiguar a qualidade e a extensão da grandiosidade do nome de Deus, nunca chegaremos a uma conclusão, porque a Bíblia diz que Deus é tudo. O nome Deus se completa por si só. Mas os estudiosos chegaram à conclusão que Deus tem 72 nomes. Eu ainda digo mais, porque ele é tudo, como a Sônia muito bem colocou. Se todos nós temos um nome, o nosso Deus tem um nome. Então, começando aqui, como a Sônia falou, Yahvé, né? Porque ele pode ser chamado de Javé também, em outras traduções, mas eu me apoio na tradição católica, né? Então, o nome de Deus é atribuído ao Deus na Torá, digamos assim. E no Antigo Testamento, a primeira vez que ele se apresentou para Moisés, muitos conhecem toda a história de Moisés, que está lá no Êxodo. Moisés, quando saiu do Egito, que ele foi para o deserto,
Ele estava conduzindo o rebanho e, de repente, ele olha e vê uma sarça ardente se queimando, queimava e não se consumia. E ele se aproxima. A primeira vez que ele ouve a voz de Deus dizendo, Moisés, e ele diz, quem és tu? Deus se revelou a Moisés como o eu sou. E nisso continuou o diálogo de Moisés com Deus. A Bíblia diz que foi a Moisés que Deus se revelou face a face. Deus falava com Moisés igual eu estou falando com vocês. Mas, em resumo, nessa pergunta, quem és tu? E Deus só responde, eu sou. E Deus diz para Moisés, vai a Faraó, chega lá e diz que eu mandei que libertasse o meu povo Israel. Moisés responde, mas eu vou dizer que eu vou em nome de quem? Ele só diz que vai em nome do eu sou. Assim Moisés fez. Foi ao Egito, voltou, e quando o faraó pergunta com que autoridade, em nome de quem? Ele disse, eu vim em nome do eu sou. Então, o eu sou quer dizer eu serei, eu sou tudo. Eu sou Deus Todo-Poderoso. O Deus que cria, que dá a existência, como a Sônia falou. A essência do nome de Deus é a soberania, é o Criador de tudo, que se resume esse nome que mais à frente nós vamos ver. O nome de Deus detém totalmente a soberania sobre tudo e sobre todos. Deus, ele é o que é. De Deus não se tira, não se põe, ele é. Ele é o Deus que se apresenta, como se apresentou a Moisés. Ele se apresenta a você com o nome que ele quiser. Ele se apresenta a mim com o nome que ele quiser. Mas na totalidade é o Deus soberano, criador. Eu sou o que sou, eu sou Javé. Ele se apresentou também lá no Êxodo. Eu sou Javé, aquele que cura. Em outras traduções, pode ser Jeová, mas eu sou Javé, aquele que te cura. Eu sou Javé, aquele que te sara. Eu sou Javé, aquele que te liberta de todas as coisas. Eu, por exemplo, na minha intimidade em oração, ele se apresenta em toda a enfermidade como Javé, aquele que cura. E ele cura mesmo. E como estamos falando, a palavra é meio difícil para eu falar por causa do aparelho. Etimologicamente, né? O nome de Deus, digamos, Javé, como ela muito bem explicou, Sônia, de origem hebraica, que pode ser Javé, que é aquele que traz a existência a tudo. E nesses 72 nomes atribuído a Deus, os mais conhecidos e que são mais relatados pelas pessoas, tanto na Igreja Católica como na Igreja Evangélica, o Deus, digamos, Jeová Jiré, que se chama Deus da providência. Jeová Jiré é o Deus que providencia tudo, desde o financeiro a uma cura, a uma libertação. Então, eu invoco o nome de Javé Jiré. Por exemplo, eu, católica, estou passando uma situação, digamos, financeira, digamos, e eu preciso de uma providência divina. O nome de Deus para aquele que provê é Jeová Jiré.
É aí onde muitas igrejas fazem as campanhas dentro disso, chamando, atribuindo a este nome, invocando este nome. Mas o que mais me chama a atenção, esse eu vou deixar por último. Depois de Jeová Jiré, que é o da providência, vem Jeová Rafá, que é o Deus também que cura. Muitos não conhecem como Jeová Rafá, mas ele é Deus que cura. Adonai, esse também mexe muito comigo. Adonai, ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Jiré é outro nome atribuído a Deus. É Elohim. Foi o que o Senhor Jesus falou na cruz, Elohim. Jesus falou, Deus Supremo. O El Shaddai é um nome muito falado. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo realiza, o Deus que traz a existência, o Deus que a última palavra em tudo é a dele, é do Deus El Shaddai. Na hora que ele disser, para o relógio, para. Continua, continua. Aliás, abóbada, terrestre, na hora que ele quiser, é o Deus El Shaddai, poderoso, que vai comandar a última palavra. Daí a minha existência, da tua existência. Mas o que mexe comigo é o que diz a Bíblia em o livro de Isaías, capítulo 9. E outro também, lá em Isaías 7,14, que diz, Deus se apresentou no Antigo Testamento também, eu sou o Emanuel. Emanuel é o nome atribuído a Deus, que muitos não conhecem, mas lá em Isaías, como eu falei, 9, ele se apresenta, eu sou o príncipe da paz, eu sou o conselheiro admirável, a soberania repousa sobre os meus ombros. No entanto, eu acho que tudo vem a dizer que Deus é e pronto. Deus tem vários títulos, vários nomes, como foi dito, 72 são atribuídos, que não dá para falar todos, mas em resumo, ele é Javé, o que te cura, ele é o Jiré, Jeová Jiré, aquele que provê todas as tuas necessidades e as minhas. O eu sou, como se apresentou a Moisés, quando você está sem norte, quando você está sem visão, quando você está sem destino, para onde eu vou, para onde eu seguir. Se você se apresentar diante de Deus e pedir, Senhor, te apresenta a mim, ele vai dizer, eu sou. Simplesmente isso. E muitas vezes você, quando diz esta palavra, o mundo se abala. Esse é o Deus que eu conheço na Bíblia, é o Deus que eu sigo e todos vocês seguem, é o Deus soberano, é o Deus poderoso, tudo isso são nomes atribuídos a Deus. Enfim, Deus é Deus. Existe uma música, não sei se vocês conhecem, de uma banda católica que fala, Deus não se explica. Porque se você for procurar explicação, você nunca vai encontrar. Ele é o que é e basta. É isso que eu tenho a dizer. Muito bem, já lá vamos. Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas vamos dar as boas-vindas à Mena. E ele vai debruçar-se sobre o tema. Mena, tantos nomes diferentes para uma só entidade. Deus tem nome? Tem. É o verbo. Muito bem. É o verbo.
Foi a palavra que ele usou para Moisés. Eu sou o verbo. Portanto, ele ao dizer o verbo, ele quis dizer que ele era a presença, a onipotência, a energia, do jeito que lhe quiserem dar o nome. Eu também conheço como Emanuel, Deus conosco, inclusive faz parte do nome da minha família, tenho um irmão com esse nome. E conheço da parte da Soninha através do nome Jeová. Não, eu acho que o que está escrito na Bíblia e que quando se omite o nome dele, a referência é sempre o ele com letra maiúscula. Isso faz a definição do nome, sem ser necessário exatamente colocar um nome. Então ele é aquela pessoa, é aquela parte de gramatical onde coloca o ele. E esse ele, eu uso muito o ele. Porque eu às vezes tenho dificuldade em chamar de senhor, porque é uma coisa tão corriqueira para as pessoas. O senhor, a senhora, o senhor, a senhora, eu refiro-me muitas vezes a ele. É a minha maneira de ver. Não tenho nenhuma experiência em termos de religião como vocês as duas têm, de maneira nenhuma. Única e simplesmente sou uma curiosa. Não tenho grandes informações sobre Deus. Eu coloco para mim como sendo uma energia. Eu sou católica porque eu sou batizada. Eu não sou praticante. Eu tenho algumas dúvidas. Acredito numa entidade superior. É mais isso que outra coisa. Não tenho grande coisa para falar. Pois bem, a Bíblia não tem autor. Ninguém conhece o autor da Bíblia. A Bíblia é composta por várias pessoas. Uns que escreveram, outros que não escreveram, outros que escreveram aquilo que pensam que os outros disseram. Isto é o que se vê e é a verdade. Agora, eu não consigo entender porque é que há tanto nome. Eu não sabia que havia 72, fiquei a aprender hoje. Hoje aprendi. E agora eu pergunto, Sónia, porque a Sónia trouxe o tema, e a própria Sónia diz que muitas vezes o nome sai da Bíblia. Mas afinal, quantas Bíblias é que nós temos? E em quantas Bíblias é que chamamos Deus por diversos nomes? Há várias traduções da Bíblia. No entanto, os eruditos, os chamados estudiosos da Bíblia, ao estudarem os textos antigos escritos no hebraico e no aramaico, depararam-se com este tetragrama, com estas 4 consoantes, onde na Bíblia atual Deus é descrito como Senhor, ou Altíssimo, ou Todo-Poderoso. E segundo o alfabeto hebraico, estas consoantes formam um verbo, portanto o nome de Deus deriva de um verbo hebraico, que no entender de Deus é vir a ser, tornar-se, aquilo que faz com que aconteça. E realmente Deus é isso tudo. Se nós formos a ver, Ele fez acontecer o mundo, fez acontecer a sua criação, o homem, os animais, tudo. Ele criou um mundo perfeito para nós vivermos. Agora, eu acredito que durante as traduções do hebraico para o grego, que escreveu
alguma coisa. Acredito também que, como os judeus, os escribas achavam que dizer o nome de Deus, porque ele estava lá nos textos antigos, e quando as pessoas eram cópias, este nome aparecia. Como eles deixaram de dizer o nome porque achavam que estavam a profanar, esta premissa perdeu-se. E eles deixaram de saber como pronunciar o nome de Deus no hebraico antigo. Agora é assim, as pessoas interpretam cada um à sua maneira e as pessoas querem crer que os eruditos, cada um escreveu à sua maneira e escreveu uma conclusão à sua maneira. Eu, por exemplo, é a primeira vez que eu ouço dizer que Deus tem dois nomes. Para mim, ele é Deus e pronto. Ponto final. No entanto, eu achei curioso e acho curioso que este tetragrama apareça tanta vez, mais de 7.000 vezes, nos escritos antigos, ou seja, aparece muita vez, ou o nome que mais aparece na Bíblia. Portanto, este é o nome de Deus. O nome de Deus é representado por este tetragrama, que é este verbo, o vir a ser, o tornar, a ser que se pode, aquilo que se faz. Por isso, eu acredito que o nome dele é só isso, é aquele que tudo faz, é aquele que tudo pode. Queria referir-se ao Deus da providência, ao Deus. Eu não vejo muito por aí, sinceramente. Eu acho que Deus não. Se nós orarmos a Deus para pedirmos uma bênção financeira, eu não acredito que haja um nome específico para isso, muito sinceramente. Até porque na sua mensagem Jesus diz que tudo o que pedimos ao Pai, em nome dele, nos seria dado. Portanto, usar um nome específico para pedir isto aqui não funciona se não for em nome do seu filho e nosso Salvador. Todas as religiões, praticamente todas as religiões, por isso é que eu não acredito piamente numa religião. Embora conheça, fui batizado na Igreja Católica, eu servi na Igreja Católica, mas é claro, eu cresci. Mas a Igreja Católica, o que as pessoas muitas vezes desconhecem, é que a Igreja Católica sofreu a influência de muita gente. Sofreu a influência dos filósofos gregos, sofreu a influência dos romanos. Como forma de se aproximar destas outras culturas e divulgar a palavra de Deus, incluíram também na tradição católica muitas coisas que eram de outras culturas. Por isso, eu não me revejo tanto na religião católica como na devia. Por exemplo, Deus é categórico quando na Bíblia diz que para não esculpirmos imagens de nada que exista no céu ou na terra. Então, não esculpirmos imagens e não adorarmos imagens à sua semelhança. E o que é que as igrejas têm? Várias imagens, não é? Nós adoramos. E depois Deus diz que é o único, só Ele é que merece a honra, só Ele é que tem a glória e o poder. E nós damos a glória e o poder a vários santos, a várias santas, e muitas vezes temos uma adoração por uma imagem de madeira que não vê, que não ouve, que não fala. Mas cá está, é a tradição que a Igreja Católica incutiu. Eu, honestamente, gostava muito de entrar naquela biblioteca do Vaticano e vasculhar aqui tudo. Aquilo deve ser ali, pano para mangas e muita coisa que nos foi ao coração. Um dos fatos. Joseph, eu só ia pedir para a Sônia repetir, que não deu para eu entender direito o que ela falou, que discordava de algo, para poder eu entender melhor. Há muita coisa que eu discordo na Igreja Católica. Não, você falou que a Creuza falou.
Ou eu ouvi mal? Não conhecia estes 72 nomes que são atribuídos a Deus. E acho que não fazem sentido. Por exemplo, o Deus da providência, eu não acredito que Deus tenha um nome para prever, ou um nome para a saúde, ou um nome para outra coisa qualquer. Deus é só um. E tudo aquilo que nós pedimos a Deus, e Jesus foi claro, quando disse isso, tem que ser pedido a mim Jesus. E não Entendi. isto ou Deus daquilo. Entendi. É o meu entendimento que eu estudo. Posso falar? Joseph, posso falar? Responda a ela. Sim. Todos esses nomes. Primeiro eu vou falar algo que o Joseph falou. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Segundo os exegetas, que são os estudiosos da Bíblia, o autor da Bíblia é o próprio Deus. A Bíblia tem um autor. O próprio Deus é autor da palavra dele, do que diz aqui. E todos esses nomes, Sônia, que foram falados, estão aqui na Bíblia, todos. Desde Javé, o Eu Sou, o Elohim, El Shaddai, são nomes atribuídos a Deus que ele próprio se apresentou aos seus profetas no Antigo Testamento. Todos, a cada um ele se apresentou com um nome. E é como eu te falei, ele também pode te apresentar com o nome que ele quiser. Por exemplo, dependendo do momento, ele se apresenta. Eu sou aquele que te segura. Poderia estar na Bíblia, mas ele diz para mim: eu sou aquele que até hoje te sustentei. Poderia estar aqui na Bíblia, mas ele se apresenta para mim de acordo com a minha oração. Então, todos esses nomes que foram falados, todos são os mais conhecidos e todos estão aqui na Bíblia. Tanto faz na católica como na evangélica. Apenas a diferença de tradução. A Bíblia católica é escrita, né, digamos, por alguém lá do Vaticano e passa pelo crivo do Papa, né, desde a primeira Bíblia. A Bíblia evangélica tem o José de Almeida, que é o que traduziu da forma dele, né, onde, por exemplo, o nome Jeová na Bíblia católica não existe, existe Javé. Na evangélica, que eu leio também e gosto muito, é Jeová. Eu gosto das duas traduções. Não existem várias Bíblias. Existe uma única, que está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo 1, quem quiser ler, só lembrar o nome, Gálatas, e ler o capítulo 1, que diz: se houver outra palavra, essa palavra quem escreveu é um anátema. Não é palavra minha, é que está escrito. E eu, Creuza, creio exatamente, e não tenho uma fé alienada, não tenho uma fé cega, do contrário, eu estudo muito, mas a minha conclusão é o que está escrito aqui, e digo o que eu já repeti em vários programas nossos. E eu creio. No último capítulo de Apocalipse está escrito: se tirar um J ou acrescentar, vou prestar conta. Então, eu creio, Creuza, entendeu? Eu creio exatamente nisso. E todos esses nomes. Mas é aquilo, como a Sônia muito bem falou, a Mena também disse que não conhece muito, mas ao
O pouco que ela diz que conhece, ela falou, é o sentimento dela, ela crer num Deus onipotente, nessa força sobrenatural, não foi isso que você falou, que existe, e é o que nós cremos, nessa força sobrenatural. Finalizo dizendo de novo, Deus é o que é, e não se explica. Muito bem. Se eu for procurar explicar, você vai ficar, e quem procurar entender vai ficar também. Vou concluir com um pensamento de um grande doutor da Igreja Católica, que vocês conhecem, Santo Agostinho, né? Que ele dizia, se nós o compreendêssemos, ele não seria Deus. Não é? Muito bem. A Sónia quer dizer... Sim, eu queria dizer que, se calhar isto sim, mal. Eu não quis dizer que há várias Bíblias. A palavra é só uma. No entanto, a Bíblia evangélica, a Bíblia, por exemplo, das Testemunhas de Jeová, a Bíblia católica, tem referência a Deus de formas diferentes. Era isso que eu queria dizer. De tradução, exato. Exatamente. Agora, a palavra escrita, e como a Cleusa disse muito bem, a palavra escrita foi inspirada por Deus. Aqueles homens escreveram a Bíblia ditada por Deus, segundo aquilo que Deus nos disse, sob as orientações de Deus. Assim como Moisés recebeu os mandamentos, a lei, para passar ao povo de Israel. Portanto, a palavra é só uma, e é na palavra que eu acredito, é naquilo que está escrito que eu acredito. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, mais eu entendo a palavra, mais eu entendo a personalidade de Deus e mais eu me sinto apegada a Deus, porque Deus, e nós temos a prova disso nas Escrituras, Deus é amor. Por exemplo, estou farto de ouvir aqui Bíblia só uma. Mas, na verdade, se há uma, o que há a dispensa? A católica não venha com aquela coisa da interpretação que não sei o quê. Não. Eu já vi algumas Bíblias que são diferentes no que está lá escrito. Se há uma Bíblia, porque é que há a católica, há a adventista, há a mormon, há várias Bíblias. Existem várias Bíblias. Porque é que se insiste a dizer que só há uma, que na verdade não há só uma, embora sejam as outras baseadas numa, não quer dizer que exista só uma Bíblia. Por exemplo, vamos falar das Testemunhas de Jeová. É uma religião, uma seita, não sei aquilo que é, que eu não entendo. Por exemplo, eles dizem, Deus é Jeová, e eles não admitem outro nome. Ok. Se eles não admitem outro nome e dizem que Deus é Jeová, que é o que está certo, eles admitem esse nome. Mas não admitem, por exemplo, que Jesus Cristo, segundo as Escrituras, Jesus Cristo é Filho de Deus. Não. Isso não é verdade. Não é verdade? Ainda esta semana, por causa deste tema... Isso não é verdade. Eu tenho alguém com quem eu trabalho. Isso não é verdade. Ela é Jeová? Deixa-me terminar. Eu tenho alguém com quem trabalho que é testemunho de Jeová, ele faz parte lá dos anciãos, ele faz parte de uma igreja, ele vai aos, como é que é dizer, aquelas grandes organizações que fazem todos os anos, e ele diz, Jesus Cristo não é Filho de Deus, Jesus Cristo não é Deus. Então, quantas religiões ou seitas de Jeová existem no mundo? Isso é uma coisa que eu gostava de entender. Eu só conheço uma. E aquela que eu conheço não aceita a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo numa só pessoa. Mas distingue perfeitamente a pessoa de Deus, Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio ao mundo para nos resgatar do pecado original,
E o Espírito Santo de Deus foi aquele que desceu sobre os apóstolos. Mas então. Não. Isso, desculpe, Joseph, isso não é verdade. Eu tenho estudado a Bíblia já. Não. Eu digo sim, porque. Pronto, essa pessoa não está a falar corretamente. É porque eu estou a falar de uma pessoa que está dentro dessa religião. Ela é. E eu estudo a Bíblia uma pessoa que está nessa religião. É até uma das pessoas que já. É até uma das pessoas que já me tentou converter. Ele diz, não, Jesus não é Deus, não é Deus. Jesus não é Deus. Jesus não é Deus, Jesus é Filho de Deus. Jesus é Deus, Sônia, biblicamente. Jesus já pré-existia no Pai, quando Deus criou o mundo, e ele falou, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Jesus é Deus e está na Bíblia. Leia o capítulo de João 17, que você vai entender. Jesus é Deus. E eu atesto biblicamente, Jesus é Deus. Aí onde está o mistério, Sônia, de você dizer a Santíssima Trindade, digamos que o testemunho de Jeová talvez não aceite. Respondendo algo ao Joseph, eles não podem existir 1000 Bíblias, mas se tiver em desacordo com a Bíblia mesmo, a palavra de Deus, é aquilo que eu falei que está lá em Gálatas 1. Mas a Bíblia, em vários relatos, Jesus é Deus. Aí é o mistério da Trindade. Como pode se compreender Pai, Filho e Espírito Santo numa pessoa? Não há uma distinção. O Filho de Deus veio, o Pai veio junto no Filho. Está bem claro, lá em João 17, no Evangelho de João 17, e lá no início da Bíblia, quando Deus falava, ele falava com o Filho. Em resumo, se a gente for discutir realmente isso, é só procurar aqui que diz Jesus é Deus. Jesus é Deus. Creuza, se só existe uma Bíblia, por que é que você tem duas? Por que é que tem uma católica e outra evangélica? Se existe uma, qual é a Bíblia em que nós devemos crer? Joseph, posso falar? Joseph, você disse, eu não ouvi bem por causa do barulho, você disse que muitos falam que existem várias Bíblias, não é? Não, o que eu disse é que, existindo uma só Bíblia, por que é que a Creuza tem duas? E chama uma evangélica e chama a outra católica. Afinal, qual é a Bíblia? Qual é a Bíblia verdadeira? É a católica? A minha Bíblia... É a evangélica? É o quê? A minha Bíblia é esta católica, apostólica, romana, escrita pelas edições Ave Maria. Por que que eu tenho a evangélica? E os evangélicos têm a Ave Maria. Não é que eu siga a evangélica e não é que eles sigam a católica. Apenas quem estuda a Bíblia, a gente tem para estudo e comparar as diferenças de uma da outra. Como eu falei que na Bíblia evangélica Deus é chamado de Jeová, e aqui é Javé. Eu sigo fielmente, claro, com meus erros e pecados, né? Mas o que ela diz. E tudo que essa Bíblia aqui diz, a evangélica diz. Só traduzindo
algumas coisas diferentes. Por exemplo, o Salmo 90, que é conhecido por todo mundo, na nossa Bíblia aqui, ó, Bíblia da Ave Maria, Salmo 90. A evangélica é o 91. Aqui na Bíblia evangélica, o Salmo 90 começa dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo diz ao Senhor: és meu refúgio, minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. A evangélica, ela começa dizendo em outras palavras, mas que quer dizer a mesma coisa. Por exemplo, aqui começa dizendo assim, que eu leio mais a nota, digamos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diz ao Senhor, aí ele vai e fala, praga nenhuma chegará à sua tenda. A nossa diz diferente. A evangélica diz que meio-dia um fogo sai e uma doença mortal sai e assola o mundo. Aqui diz, praga nenhuma chegará à tua tenda, e peste nenhuma. Então, existe uma diferença. Praga é peste. Uma diz praga, a outra diz peste. Então, é só isso, as diferenças, que uma palavra quer dizer a outra. Aí por exemplo, o Salmo 22, 23. Na nossa Bíblia é o 22. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui também é o Senhor e o meu pastor e nada me faltará. Ele me cobrirá, entendeu? Eu andarei pelas águas tranquilas e tudo quer dizer a mesma coisa. Água suave, por exemplo, é água tranquila. Uma diz que aqui é água suave, aqui diz que aqui é água tranquila. Até aí a gente percebe. Então, digo, mas eu vou dar a palavra à Mena porque ela queria interpelar. Tá. Mena. É assim, chegando a essa conclusão, nós vamos entrar também nas igrejas, na igreja anglicana, que tem a linha mestra da católica, mas Sim, com reticências, uma vez que eles aceitam o rei como sendo uma divindade. Isto, por incrível que pareça, é uma coisa que foi usada há uns séculos atrás, mas que continua na igreja anglicana. A representação, além dos bispos anglicanos, o rei da Inglaterra representa Deus na Terra. Ele é ungido. Porquê o rei da Inglaterra? Eu estou falando na região anglicana. Ele foi fundado na Inglaterra especificamente. A mesma coisa com a igreja luterana. Eles mudam alguns textos, mas a essência é a mesma. Nós não podemos esquecer também, isso são algumas das coisas que eu aprendi, é que entre o Novo Testamento e o Velho Testamento existe uma diferença de 400 anos entre a escritura de uma coisa e a escritura de outra. Uma é escrita, quando vem a ser escrita, é por oralidade. Não houve escrita, não havia escrita ainda naquela época. Então, quando o Joseph há bocadinho falou, nós não sabemos quem escreveu, não, nós sabemos quem é que escreveu. Não há um autor. Os apóstolos, a partir do momento que eles começam a ir pelo mundo, eles começam a escrever. Isso aconteceu. E aí nós temos a influência, e onde nós vamos bater no católico, apostólico e romano, porque o romano entra depois pela conversão de vários como é que se chama? Aquele nome que dão aos cobradores de impostos.
Ai, Fugiu também. Eram os representantes externos. Hã? Eram os representantes externos. Nós temos Paulo, que era um soldado romano e que se converte-se na cruz através de Jesus, e eu apoiando, de certa forma, aquilo que a Creusa diz, e não desfazendo da Sónia, porque eu não conheço muito sobre Jeová, eu diria o seguinte: aquela coisa de dizer Deus na Terra, sim, o Filho era o encarnado do Pai. Era o encarnado, é porque ele se fez homem para se apresentar ao mundo. Teve que ser assim. Este tema daria para estar aqui dias seguidos a falar, a debater, etc. No entanto, o tema... Eu posso só pôr uma questão? Não ouvi. Posso só pôr uma questão? Posso pôr uma questão? Claro que sim. Então, se Jesus era Deus na Terra, a quem é que ele orava? Ao Pai. Pronto, mas então se o Pai estava na Terra, se Jesus era o Pai, não faz sentido. É mistério, Sônia. É mistério a Santíssima Trindade. Jesus encarnou na Virgem Maria através do Espírito Santo de Deus. Não é Deus. Não foi Deus que encarnou na Virgem Maria. Pelo menos, Espírito Santo de Deus. Se a palavra estiver errada, tudo bem. Aí sim. Me perdoe, minha colega, me dizer isso. Mas se a palavra estiver errada... Uma de cada vez, senão não se entende as duas. Quantas vezes no Evangelho Jesus fala no Pai, que veio para cumprir a vontade do Pai? Não são palavras minhas, são palavras de Jesus que estão na Bíblia. Então, se ele veio cumprir a palavra do Pai, a palavra de Deus, ele não pode ser Deus. É o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, sim, e é encarnado. Deus. Jesus é Deus. Sim. É porque é um mistério que é difícil humanamente entender. É preciso, eu já tive vários debates disso, inclusive em aulas, né? Dado até por bispo, por todas as pessoas contestarem exatamente. Muitas vezes nós só vamos compreender isso, botar o joelho no chão, orar realmente e pedir ao Espírito Santo que nos mostre a verdade. Porque humanamente nós vamos pensar assim mesmo: como pode 3 pessoas numa só? Mas minha amiga, Jesus Cristo é Deus. Vivinho. É mistério. Quando o Pai, olha, eu só quero finalizar dizendo, quando o Pai olhou para o mundo e viu, ele precisava mandar, entendeu? Alguém. Ele não iria descer. Então foi quando, segundo as explicações, né, ele enviou o Filho para nos salvar. É muito complexo isso, gente, para entender. É um tema muito polêmico. Sabe, a senhora acredita na Santíssima Trindade? Não. Não. Não ouvi. Eu não acredito que sejam 3 pessoas numa só. Eu acredito no Pai, no Criador de todas as coisas, que é Deus. Eu acredito no Filho, que foi criado à imagem e semelhança do Pai, que foi enviado este mundo para a nossa salvação. E eu acredito no poder do Espírito Santo, que é o que foi derramado pelos apóstolos e que fez com que eles evangelizassem e preferissem aquilo que Jesus veio ensinar. Aqui está uma prova de Creusa. Oi? Aqui está uma prova de que as Bíblias são diferentes. Tenho a certeza que a Bíblia da Creusa não é igual à da Sônia. Afinal, quantas Bíblias existem?
A Bíblia é só uma, Joseph. A Bíblia diz a mesma coisa que a Creusa. Bom, o que está aqui não fui eu quem escreveu, né? E aqui diz que Jesus é Deus, então eu não discuto. Porque eu creio no que está aqui, né? A minha posição é essa. Tá? Mas Jesus é Deus. A Sónia também crê nisso, só que na Bíblia dela não é igual. Bom, isto é a minha convicção. Se Jesus fala no Pai, e ele diz várias vezes, o meu Pai que está no céu, então o Pai não está na terra. É mistério, Sônia. É mistério, minha querida. Seis pessoas. É mistério. Pai, Filho e Espírito Santo forma a Santíssima Trindade, 3 pessoas numa só. Sim, da Igreja Católica. Todas as religiões têm os seus mistérios, têm os seus dogmas, têm as suas coisas. Por isso que eu digo, é mistério, é mistério. O tema era Deus tem nome e depois daí partiu para outras coisas. Ok. Agora falto eu responder a essa pergunta, se Deus tem nome. A minha convicção é esta. Deus, a entidade, Deus é isso mesmo, é Deus. Não tem que ter nome, não tem nome, porque Deus é Deus, o nome dele é Deus. Não venha com os Jeovás, não venha com isso. A entidade Deus não tem nome. Aliás, tem nome. É o nome da própria entidade. Deus. Para mim, Deus, o nome é Deus. Não me venha com Emmanuel, não me venha com isso. Quando eu digo Deus, toda a gente sabe o que é que está falando. Muita gente, quando se fala no Jeová ou no Javé, fica assim, mas o que é isso? Quando se fala na entidade Deus, é o nome dele, é Deus. Esta é a minha convicção. Agora, vamos terminar. Está na hora. Vamos terminar. Eu sei que a Sónia está trabalhando. Eu vou primeiro permitir que ela se despeça agora. E se ela vai ter que explicar, aproveita a oportunidade. Não, só vou dizer que Deus apresentou-se tão bem como o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Portanto, ele apresentou-se de várias formas. Assim como Jesus Cristo se apresentou como Filho de Deus e não como Deus. E todo o poder que Jesus obteve foi através do Pai. E não porque ele era o Deus encarnado. É nisto que eu acredito. É isto que eu tenho estudado. Não impinjo as minhas esperanças a ninguém. Acredito que é bastante grande. Respeito todas as pessoas e todas as esperanças. Agora, é assim, por os joelhos no chão e pedir orientação. Teresa querida, eu faço isso todos os dias. E mais de uma vez. Porque há muito certo que eu... Aliás, desde pequenina, que eu não vi sem Deus. Deus para mim é constituído. E não ter esta orientação, não ter esta bênção comigo, não me serve de nada. E quanto mais eu vivo o meu espírito, quanto mais eu me embranho na leitura das Escrituras, mais eu compreendo Deus e mais eu me pego a Deus. E sinto que Deus mais se pega a mim. É a minha opinião, vale o que vale, é a minha crença, vale o que vale, mas respeito todas vocês ao máximo e todas as crenças que vocês têm, respeito também. E de todas as pessoas que eu encontro. Aqui nesta nossa reunião, o que distingue na realidade este projeto são essas reuniões em que nós fazemos, em que nós
Discordamos umas coisas, discordamos e continuamos a ser sempre as mesmas pessoas. É isso. Eu não sou testemunha de Jeová. Eu estudo a Bíblia com uma pessoa que é testemunha de Jeová. Mas como sempre referes Jeová, eu pensei. Não sou testemunha de Jeová. Eu sei que a Sónia... Eu estudo a Bíblia com uma testemunha de Jeová, assim como eu já estudei a doutrina espírita com pessoas da doutrina espírita. Eu sou uma curiosa, eu gosto de aprender, eu gosto de saber. Tenho as minhas convicções, não impido as minhas convicções a ninguém, respeito toda a gente, porque há coisas que, que a lei de Jeová não aceita e eu aceito. A homossexualidade, por exemplo. Eu nunca poderia ser uma testemunha de Jeová se aceitasse a homossexualidade. É isso que nos distingue neste projeto. Cada um é como é, cada um é como cada qual. Mas nós temos apenas Obrigado, Mas nós falamos de o verbo. Um só. Exatamente. Um só. O único, verdadeiro. Obrigado pela participação, obrigado pelo sacrifício, que eu sei que a Sónia está a trabalhar, mas esperamos. Agora é ver um verbo, um coquetel. Então, vais pecar, mulher, vais pecar. Boa noite, continuação de bom trabalho. Não, só um bocadinho, não faz mal. Mena, como foi a última a chegar, também vai ser a primeira a sair. Tá bom. Porque os últimos às vezes são os primeiros. Obrigada. Eu peço desculpa por ter chegado atrasada. Tá. Desculpa, está bem. Em relação à religião, é um tanto ou quanto polémico. Exatamente, tem que haver esse respeito, que é o que nós temos entre nós, de não obrigar ninguém a pensar daquela maneira, mais retrógrada ou menos retrógrada. Eu penso aquela situação de às vezes dizerem as imagens. Eu não olho tanto para uma imagem. Às vezes eu converso com ele. Eu converso muito com ele. Às vezes brigo com ele e tudo. Mas é com ele. E é aquilo que eu estava falando. Eu faço uma diferença para ele. O meu ele tem outro peso. Eu não consigo dizer senhor. O senhor parece que me enrola a língua, não sei o que é que dá. Não dá certo. Eu consigo falar Nossa Senhora. Agora o senhor eu não consigo, não. É interessante. Mas o ele... E se vocês virem postagens minhas, vejam que eu ponho lá, ele, com letra maiúscula. Eu não digo o senhor, não, é ele. É sempre ele. Então é assim. Essa questão de se falar na Nossa Senhora, um dia vamos trazer aqui isso, porque há religiões que não creem. Não aceitam, não creem. Os evangélicos são os deles. E os evangélicos não, por exemplo, eu faço as minhas reticências, porque é assim. Bom, vamos deixar para outra altura então, porque senão eu já vou mostrar aquilo que eu ia dizer. Pronto, então fica a despedida da Mena. Um beijo grande, tudo bom, boa semana para todos. Mais uma vez peço desculpa pelo atraso e por não ter muita fluência a falar sobre este assunto. Eu tenho umas coisas assim. Nós falamos e dizemos aquilo que sentimos, aquilo que sabemos. Por exemplo, eu quando não sei uma coisa, eu escuto. E daquilo que eu escuto, muitas vezes eu tenho um aprendizado. Outras vezes não, porque há coisas que não entram em todas as cabeças. Eu vou falar uma coisa que aconteceu. Os melhores colégios do Brasil são marianistas. Sempre foram. Seminários e marianistas são os melhores. E eu tive
possibilidade de pôr o meu filho mais velho a estudar num colégio marianista. Não é batizado. Eu falei com as freiras que eu única e simplesmente eu queria que ele tivesse a educação dentro daquele colégio. Não ia dizer que ele fosse batizado, que ele fizesse a comunhão, nada disso. Mas se tinha religião durante o programa da escola, ele participaria. Um dia fui chamada à escola, de urgência, porque o meu filho tinha se portado mal. O garoto tinha 6 anos. E eu fiquei assim, digo assim, meu Deus do céu, o que é que será que ele fez? Então, o que é que tinha acontecido? A freira falou para ele como é que ele via Deus. Deu-lhe uma folha de papel em branco e um lápis. Defina Deus. Sim, senhor. Ele fez uns raios assim, cheios, como se fosse um sol. E a freira perguntou-lhe, então, não tem mais nada? Diz ele, não. Ele tinha 6 anos. Não. Ele tem tanta luz, tanta luz, tanta luz, que não dá para a gente olhar para ele, não consegue ver a cara dele. Muito bem. Eu olhei para a freira e digo assim, a senhora já viu Deus? Ou será que ele está certo? Na sua fé, a senhora já viu? Eu acho que ele deu-me uma lição maior do que aquela que a senhora pode dar para ele. É interessante, na realidade, a intuição dele. A intuição dele. A intuição dele foi genuína. É aquilo que a gente diz muitas vezes. Luz, mas que não se conhece a cara ali, na verdade é essa. Não conhecia. Creusa, vamos então dissertar um pouco, se há alguma coisa mais para acrescentar, e despedir-nos. Bom, uma boa noite para todos, né? Que tenhamos uma semana linda e abençoada, mas quero deixar também a minha opinião particular mesmo, que eu creio no que a Bíblia diz, que Jesus Cristo é Deus. Creio no mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, numa única pessoa. E deixo o recado. É um mistério de Deus. Mas que Jesus é Deus, na minha opinião. Uma boa noite para todos e que Deus nos abençoe e ilumine nossa mente, né? E se houve alguma dúvida em nós, que o próprio Espírito Santo clareie e fale. Pois é que Deus abençoe a todos. Eu digo muitas vezes, está escrito, nós somos todos iguais, mas também somos diferentes. Exato. E está escrito também, dito por Jesus, ele não faz distinção de pessoas. E é isso que nos distingue neste grupo. Isso mesmo. Minhas queridas amigas, obrigado pela vossa presença uma vez mais, pelo vosso esforço, pelo vosso sacrifício. Conto vê-las na próxima semana. Se Deus quiser. Então, vamos... Bom trabalho para todos. Vamos despedir do canal. Bom trabalho. E para todos aqueles boa semana, Sônia. Que Deus abençoe lá teu trabalho. Amém também, Joseph. E para todos aqueles que estão a seguir o canal, muito obrigado pela atenção. Na próxima semana, prometemos aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde. Amém. E tchau. Aquele abraço também da distância.